Nós vamos ler na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, do verso 28 até o verso 30. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Vamos orar. Deus eterno, mais uma vez nós queremos te dar graças por estarmos aqui neste lugar, consagrado para o teu serviço, com o objetivo de oferecer a ti a nossa adoração, nosso tributo, nosso culto, aquilo que entendemos que só o Senhor é digno de receber. Queremos te bendizer também pela liberdade que temos de poder fazer isso publicamente, sem qualquer impedimento ou perseguição ou oposição de quem quer que seja. Nós queremos te agradecer por este inestimável privilégio. Queremos também te dar graças pela bênção de ter a tua palavra para a nossa instrução. Pedimos que o Senhor nos ajude a considerá-la e que as verdades que ela nos ensina possam ser não apenas entendidas por cada pessoa aqui presente, mas que teu Espírito aplique aos nossos corações as santas verdades da tua palavra. Recebe, Senhor, a nossa gratidão, também perdoa os nossos pecados, nos purifica, Senhor, de toda iniquidade, limpando dos nossos corações aquilo que não é do teu agrado. E habilita-nos para não apenas entendermos a tua vontade, mas termos aquela inclinação forte para te obedecer em todas as esferas da nossa vida. E é no nome do Senhor Jesus que nós te oramos. Amém. Podem sentar, irmãos. Eu quero responder hoje à noite duas perguntas básicas sobre esta doutrina da vocação eficaz que nós temos sendo ensinada por toda a Bíblia, especialmente você tem isso no Novo Testamento. E eu coloquei novamente aquele esquema para nós termos uma ideia desse conjunto maravilhoso das doutrinas relacionadas com a salvação. Porque você deve ter percebido nesses versículos de Romanos, que há um encadeamento inseparável, em que o apóstolo nos mostra a verdade da salvação sendo traduzida desde a predestinação até a glorificação, conforme nós observamos no verso de número 30. Mas você deve perceber que nesse esquema não tem a predestinação, nem tem a glorificação, porque parecem ser institutos da obra da salvação que acontecem na transhistória. Nós podemos dizer a predestinação é a eleição eterna de todos aqueles que Deus, no seu beneplácito, na sua soberania, escolheu para que pudessem usufruir das bem-aventuranças eternas. E a glorificação não acontece na esfera temporal da nossa experiência com Deus, mas é uma restauração reconhecidamente que se processa na esfera escatológica. Por isso que a predestinação e a glorificação não aparecem nesse esquema. Mas você tem 6 maravilhosas doutrinas que nós podemos dizer que acontecem
na nossa experiência temporal enquanto estamos aqui neste mundo. A primeira delas é a vocação eficaz. Aí eu coloquei no esquema alguém que é destro, né? Então você vai fazer um giro no sentido horário. Você tem a vocação eficaz, você tem a regeneração, você tem a conversão, você tem a justificação, você tem a santificação e você tem a perseverança dos santos. Na verdade, esse conjunto sextuplo de doutrinas, você tem a essência daquilo que a Bíblia nos ensina sobre salvação. E a gente pode dizer que existe uma espécie de primazia quando nós olhamos essas doutrinas da vocação, na própria aplicação da obra da salvação aos pecadores. Porque, por uma razão muito lógica, ninguém pode ser salvo sem ouvir o Evangelho. Deus determinou que nesse esquema todo nós pudéssemos pensar, e na verdade, todas essas coisas acontecem simultaneamente. Aquele que ouve o Evangelho e na verdade, tem o seu coração tocado pelo poder do Espírito Santo, pela graça de Deus, ele já começa a perseverar na fé. Porque ele já foi matriculado na escola de Cristo, e ao ser matriculado na escola de Cristo, e foi o poder de Deus quem o matriculou nessa escola, por causa disso ele haverá de perseverar até o fim. Então, nós podemos dizer que essas coisas, elas são divididas apenas do ponto de vista didático, mas elas acontecem simultaneamente na experiência de todos aqueles que são verdadeiramente alcançados pela graça de Deus. Portanto, nós temos inúmeros textos que nos mostram uma certa precedência da vocação, da proclamação do Evangelho, do chamado do Evangelho a todos os homens nesse encadeamento de doutrinas. Se você olhar para Ezequiel 37, você vai ver que naquele milagre descrito pelo próprio profeta, a palavra precede a nova vida que é comunicada àquele arsenal de ossos que simbolizavam nada menos do que a casa de Israel. Atos capítulo 16, verso 14, você tem que o coração daquelas mulheres e de Lídia especialmente foi aberto após a proclamação da palavra. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 23, você tem o apóstolo ensinando a mesma coisa. A regeneração é apresentada apenas como resultado da operação da palavra de Deus que foi proclamada para aqueles irmãos daquelas igrejas da dispersão. Portanto, não é demais, não é um exagero nós dizermos que a regeneração é o efeito positivo da vocação eficaz. Deus chama todo mundo, e esse deve ser o nosso objetivo, mas apenas alguns são tocados pelo Espírito Santo para que possam ganhar uma nova natureza, que é o milagre da regeneração. Uma outra observação que merece ser feita é que nós temos uma importância prática quando nós pensamos que este é o método de Deus para salvar os pecadores, através da proclamação oral do Evangelho. Isso nos diz que nós somos obrigados a evangelizar. Preste atenção, nós somos obrigados a evangelizar. E evangelizar nada mais é do que compartilhar de forma oral a salvação com aqueles que nós entendemos que precisam de luz para se converterem. Aí talvez você diga assim, não, mas eu vou só viver. Pois é, então, se você pudesse voltar no tempo, eu lhe diria o seguinte, olha, vá procurar o mestre. Porque quando ele encerrou o seu ministério,
naquelas últimas palavras que ele tinha para dizer para o grupo de discípulos que haveria de ficar e dar continuidade na proclamação do reino de Deus. A ordem dele não foi para que, olha, vivam o evangelho para que as pessoas se convertam. A ordem dele foi outra. Falem do evangelho, preguem o evangelho, proclamem de forma oral o evangelho. Viver é importante, é importante. Como já dizia a frase lá do segundo bis, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Você deve ter lido isso inúmeras vezes ao passar lá pela frente do segundo bis. É claro que viver de forma santificada é importantíssima para aquele que evangeliza, porque ao viver de maneira coerente, ele está autenticando o seu testemunho oral. Claro, mas preste atenção, nós recebemos uma ordem do Mestre, não foi somente para viver de forma digna do Evangelho que nós abraçamos. Nós recebemos uma ordem do Mestre para abrirmos os nossos lábios e falarmos da maior preciosidade da nossa vida, que é o Evangelho que nós abraçamos. Nós temos a obrigação. Preste atenção numa coisa. Muita gente se converte de forma espontânea. É verdade. Mas isso não nos isenta da responsabilidade de compartilhar com pessoas que precisam ser alcançadas pela graça de Deus com o nosso testemunho oral. Você não pode ser um discípulo secreto de Cristo. Às vezes isso acontece, né? Você começa a trabalhar numa empresa ou numa repartição e você não diz nada que é crente. E com seu comportamento as pessoas vão observando. E lá pelas tantas, elas perguntam, não é? Você é servo de Cristo? Você é crente? Aí você diz, olha, eu sou crente. E às vezes a pessoa pergunta, de que família você é? Aí você diz a sua família. Né? Às vezes as pessoas desconfiam através do nosso comportamento. Mas preste atenção, isso é importante, eu repito, mas nós temos a obrigação de falar do Evangelho para as pessoas que estão ainda nas trevas. Uma segunda coisa que nos chama muita atenção no Novo Testamento, não é apenas a nossa responsabilidade, o nosso compromisso de falar, mas o Novo Testamento nos diz, você tem isso lá em 1 Coríntios 1:21, que aprove a Deus salvar os homens pela primazia da pregação. A excelência da pregação, de todas as formas que se possa adotar para a proclamação do Evangelho, sem dúvidas, a melhor consiste na exposição sistemática da Bíblia, num lugar reservado para tal, na companhia daqueles que revelam o temor do Senhor e debaixo das misteriosas operações do Espírito Santo. Misteriosas. Irmãos, nós não sabemos dizer com palavras adequadas o que é que pode acontecer quando pessoas se submetem num lugar consagrado para ouvirem a palavra de Deus. Né? Há muito tempo atrás a gente cantava, há um mistério na igreja. É verdade, nós não sabemos. E me veio à mente a história da conversão do príncipe dos pregadores. Charles Spurgeon, um jovem de 20 anos, que foi para a escola dominical, num dia pesado de neve em Londres. E ele chegou na igreja, nem o pastor foi, porque estava uma neve muito grande em Londres. E ele sentou lá atrás. E coitado do ancião que tinha a responsabilidade de tomar conta do culto. De última hora ele foi pego como pregador. E ele leu apenas um versículo lá de Isaías, continuou repetindo o versículo, lá pelas tantas ele, de tanto repetir o versículo, ele disse, você aí atrás, jovem, olhe para Cristo.
e seja também salvo. O Spurgeon disse que, olha, isso foi uma flecha que atingiu meu coração. E ele saiu daquela pequena capela numa manhã pesada de neve, com o seu coração alcançado pela graça de Deus, por um pregador que não estava nem escalado para pregar, e que na verdade nem expôs texto nenhum, apenas leu, releu, repetiu, fez alguns comentários esparsos acerca de um versículo só da Bíblia. E lá Deus salvou o príncipe dos pregadores, Charles Haddon Spurgeon. Irmãos, eu tenho uma experiência parecida. Não se deu comigo, não é? Na rua em que eu nasci e morei até me casar e sair de casa, havia 3 rapazes da pesada. Mas imagina 3 camaradas brigões que tomavam um aço amuado e eram absurdamente promíscuos. 3 amigos. Num determinado dia, tinha um monte de crentes reunidos na praça perto da rua onde eu morava, e eles estavam numa roda cantando cânticos evangélicos, músicas, hinos. Lá pelas tantas, alguém, depois que eles cantaram, alguém foi escalado e pregou no meio de uma praça sem microfone, sem nada. E aquele rapaz, um dos 3, na roda, ouvindo o evangelho. Ele ouviu o evangelho e uma faísca do céu veio e alcançou seu coração. Converteu o camarada. E a gente poderia dizer o seguinte: mas que coisa maravilhosa. Ele foi alcançado para a salvação. Largou aquela companhia, ganhou uma nova vida. E o resultado da história, sabe qual é? Depois de alguns anos, ele foi acometido de uma doença grave e morreu. Morreu ainda jovem. Não morreu de briga, não morreu de bebida, não morreu porque contraiu uma doença por causa da sua vida de promiscuidade. Morreu de uma outra enfermidade. E nós ficamos imaginando, né? Talvez a comunidade dos ímpios pudesse dizer o seguinte: olha, mas para que você foi se aproximar daquela roda? Os ímpios poderiam perguntar isso, né? Foi verdadeiramente perigosíssimo. Mas ele se aproximou da roda. Ele se aproximou da roda porque Deus estava dizendo: ó, venha. E Deus mandou a faísca da graça de Deus para alcançar o seu coração. Irmãos, o que é o chamado do Evangelho? As Escrituras nos ensinam que Deus delegou apenas à igreja. Preste atenção, Ele não comissionou anjos. Os anjos poderiam fazer essa tarefa infinitamente melhor do que nós. Mas Deus delegou à igreja a responsabilidade de pregar o Evangelho a toda criatura. E você pode ver isso em Marcos, capítulo 16, verso 15. O mestre, nos seus últimos momentos de ministério público, disse: ide, pregai o Evangelho a toda criatura. Mas o mestre também disse que o desfecho da história, presta atenção nisso, o desfecho da história só se dará quando essa tarefa de responsabilidade da igreja for cumprida.
e o evangelho será proclamado a todos os 4 cantos da terra. Então virá o fim. Você tem essa nota lá no sermão escatológico de Jesus. Mateus 24, verso 14. Você tem isso. Mas o mestre também disse que os seus discípulos deveriam ter serenidade ao lidar com os resultados dessa proclamação, porque apenas um punhado de pessoas vai responder positivamente à proclamação do Evangelho, para que ninguém se desencantasse ou ficasse desanimado. O mestre disse, olha, são muitos os chamados, muitos, mas são poucos os escolhidos. Você tem isso lá em Mateus capítulo 22, o verso 14. Tendo em mente essas 3 coisas que Jesus nos ensina durante o seu ministério terreno, nós podemos dizer que o chamado do Evangelho, ou seja, a proclamação oral do Evangelho, deve ser feita sem distinção a todas as pessoas. É, portanto, um chamado geral ou universal. E isso Jesus não apenas ensinou através de algumas parábolas que você tem nos evangelhos, mas preste atenção, mais do que ensinar, o mestre praticou isso. Se há alguma coisa que você pode dizer da conduta de Jesus nos evangelhos, é que ele não agiu selecionando ouvintes. Você não tem seletividade de ouvintes no ministério terreno de Cristo. Pelo contrário, Jesus Cristo até causou escândalo para algumas pessoas em função do seu compromisso com todos os perdidos. Nós não podemos escolher pessoas altas ou pessoas baixas, gente magra ou gente gorda. Nós não podemos escolher gente com cabelo ou gente sem cabelo. Nós não podemos fazer nenhum tipo de seleção em relação aos nossos ouvintes. Isso é muito importante, irmãos. Sabe por quê? Porque às vezes nós lidamos com pessoas que parecem estar às portas da conversão. E essas pessoas vão nos enrolar a vida toda. São pessoas amigas do Evangelho, que parece que elas estão às vésperas de se converterem, mas não vão se converter. Mas talvez você tenha parentes que sejam hostis ao Evangelho. Talvez você tenha vizinhos que sejam inimigos da fé. Talvez colegas de trabalho ou colegas de escola. E você diz, logo para esses carne de cabeça, como é que eu vou apresentar o Evangelho? Se você raciocinasse assim, e estivesse na pele de Ananias, jamais você iria acatar a ordem de Deus para que ele fosse encontrar o apóstolo Paulo. Porque não existe na história ninguém que tenha sido tão carne de cabeça do que o apóstolo Paulo. Mas Deus quebrou o seu coração, alcançou. Então preste atenção, não se dispõe a evangelizar aqueles que lhe pareçam simpáticos ou que estejam próximos de se converterem. Não despreze aqueles que lhe parecem duros e muitas vezes tão impenitentes que talvez você não tenha nem esperança que eles possam ter o seu coração quebrantado um dia. Lembre da mensagem, da ordem do mestre. Não selecione ouvintes. Pregue para todas as pessoas, independentemente da condição em que elas apareçam diante dos seus olhos. Lembre também que você tem a simples responsabilidade de compartilhar
de forma oral o Evangelho. E, na verdade, a nossa vocação é apenas para tocar no exterior. O chamado dos homens para a salvação é apenas um chamado externo. O simples ouvir, preste atenção nisso. E aqui nós temos os dois lados da moeda. Você não é o Espírito Santo. Só quem pode mudar as disposições íntimas do pecador é o Todo-Poderoso. Ele faz isso através das operações do seu Espírito. Você não tem condições de meter a sua mão lá no íntimo do pecador para mudar as suas disposições. Só quem faz isso é Deus. Então, você vai tocar apenas naquilo que é externo. Não se desencante com isso. Mas preste atenção, tem outro lado da moeda. Ouvir repetidamente o Evangelho, e Evangelho de boa qualidade, não salva ninguém. Não basta só ouvir. É necessário que o ouvinte possa dizer que, de fato, a faísca de Deus lhe atingiu. Mudou as disposições íntimas do seu coração. Irmãos, há ouvintes que aproveitam e há ouvintes que não aproveitam. Jesus nos ilustrou isso de forma tão categórica na parábola do semeador, que nós temos até razão para interpretá-la como sendo 4 espécies de coração. Nós temos aqueles corações que parecem como a terra à beira do caminho, aqueles corações que parecem um solo rochoso, aqueles corações que parecem que estão cheios de ervas daninhas, de espinhos, mas a boa terra. A gente pode até imaginar que Jesus contou uma parábola dessa natureza para que os seus discípulos, que tinham essa responsabilidade descomunal de apresentar o Evangelho da salvação para os pecadores, não ficassem desencantados. Entre uma multidão de ouvintes, nós podemos ter esperança, pensando na parábola do semeador, porque a gente com o coração que Deus prepara para receber a boa semente. Mateus capítulo 13, versos 10 até o verso 17, você tem isso. E é um chamado irresistível. O chamado é para todos. E alguns vão resistir. Vão resistir por uma simples razão. Os custos envolvidos na profissão de fé, no abraçar o Evangelho, não são custos baratos. Você quer saber qual é a maior dificuldade para um homem no que diz respeito ao ouvir o Evangelho da salvação? É crucificar o próprio eu. Essa é a coisa mais dura. Foi por isso que Jesus Cristo disse, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia após dia tome a sua cruz e siga-me. Consagrar tempo, empregar talentos e até doar grandes tesouros. Ser um contribuinte extremamente generoso. Isso é fácil. A coisa mais difícil na relação que o Evangelho procura estabelecer conosco é entregar o eu para que seja crucificado. A tal ponto de cada momento da sua vida você puder dizer o seguinte, olha, quando a minha vontade se chocar com a vontade de Deus, eu quero fazer a vontade de Deus. Vou abrir mão da minha própria vontade para fazer a vontade de Deus.
Se alguém não entender a mensagem dessa renúncia radical, jamais poderá ser identificado como um discípulo de Cristo. O Novo Testamento nos mostra isso. Jesus experimentou repetidamente a resistência dos incrédulos. Mas eram incrédulos porque eram desconhecidos do próprio Mestre. Não. Você tem incrédulos entre os próprios familiares de Jesus. E isso no relato dos evangelhos é assustador. Porque os seus próprios parentes, durante o seu ministério terreno, não reconheceram que ele era o Messias enviado. E muita gente se aproximou de Jesus com segundas intenções, interessados em curas, interessados em comida, interessados num projeto de poder. Esse mestre judeu vai virar a mesa do Império Romano, ele vai estabelecer, até os apóstolos se enganaram com isso, pensando que Jesus Cristo iria instaurar um reino temporal. Tiago e João até causaram aquela cena patética, pedindo que a mãe pudesse solicitar para o mestre que eles fossem as duas figuras principais desse novo reino terreno. Claro que o mestre não viria para isso, não veio para isso. Ele advertiu os seus discípulos a respeito disso. Os apóstolos lidaram com isso. E você vai ver que Estevão, no seu magistral discurso, após o Pentecoste, lá em Atos capítulo 7, no verso 51, ele vai formular da forma mais clara possível essa resistência que nós encontramos em relação à apresentação do Evangelho. Isso não deve desanimar ninguém. Agora, uma segunda pergunta que nos convém considerar, e eu quero terminar aqui. Que tipo de evangelho nós devemos apresentar a todos os homens? Eu não vou perder tempo em descartar aquelas apresentações equivocadas do evangelho que devem ser excluídas por serem formulações degeneradas da verdadeira doutrina. Mas se nós nos sentimos responsabilizados por apresentar o evangelho para os homens, de que tipo deve ser esse evangelho? Em primeiro lugar, deve ser um evangelho que apresente as verdades relacionadas com a salvação. Talvez essa seja a coisa mais importante. Você deve apresentar a sua fé para que as pessoas verdadeiramente abracem aquilo que você está apresentando e possam ser alcançadas para a salvação nos verdadeiros termos que você encontra nas Escrituras. Nessas verdades relacionadas com essas doutrinas. Você vai apresentar o Evangelho que mostre para os seus ouvintes as perfeições de Deus. Principalmente 3. Você tem que falar da santidade absoluta daquele que é o Senhor de todas as coisas. Você tem que falar da justiça perfeita daquele que exige rigorosamente de todos os pecadores um grau máximo de impecabilidade. Porque se é uma justiça relativa ou parcial, eu posso dispensar a pessoa de um Salvador. E você tem que apresentar o amor de Deus em todas as suas dimensões. Combinar essas 3 coisas, santidade, justiça e amor, na apresentação das perfeições divinas. Você tem que mostrar para os seus ouvintes também
qual é a condição humana, em que estado o homem está na sua forma natural. Você precisa apresentar o Evangelho que ensine para os pecadores que os homens não nascem no estado de neutralidade moral. Pelo contrário, eles nascem corrompidos desde o seu nascimento, como o próprio Davi, que foi o homem segundo o coração de Deus, disse a seu respeito. Ora, se o homem segundo o coração de Deus disse que ele nasceu corrompido desde o seu nascimento, quem é que pode ser excluído? O homem não nasce, portanto, nesse estado de neutralidade, é corrompido desde o seu nascimento, e ele não é produto do meio. Ele não vai aprender a pecar pela influência externa. Escreva nos seus anais de sabedoria um trocadilho, que é muito importante para a gente entender essa questão. Eu não sou pecador porque peco. Eu peco porque sou pecador. Escreva isso para você meditar depois. Não são as obras pecaminosas que fazem de você um pecador. Os homens espontaneamente, as crianças espontaneamente começam a pecar, não é porque foram ensinadas a isso, mas porque nascem com o coração corrompido. Eu não sou um pecador porque peco. Eu peco porque eu sou um pecador, por causa da minha natureza. Você tem que apresentar para o seu ouvinte essa verdade reconhecidamente indigesta. Porque todos os homens, preste atenção nisso, todos os homens que nascem com a sua natureza corrompida, eles nascem como verdadeiros adoradores da justiça própria. Você sabia disso? E preste atenção, não é aquele cidadão que você conhece que tem elevados predicados morais, não é aquele supervizinho que faria um super sacrifício para lhe ajudar, não é aquele super parente que venderia tudo para pagar a sua cirurgia, se a sua vida dependesse disso. Não é para pessoas com extraordinários predicados morais. Imagine o camarada que tem a ficha mais suja em toda a história da humanidade. Se nos fosse possível penetrar no íntimo desse camarada que pode ser classificado como o mais perverso da história, nós iríamos encontrar lá no coração dele a justiça própria assentada no trono do seu coração. Os pecadores mais grosseiros, eles são amantes da justiça própria. Assim como os pecadores mais polidos estão também de braços dados com a justiça própria. Não é sem razão que você tem o Senhor Jesus tendo os seus maiores conflitos justamente nessa questão. Porque preste atenção, se alguém imagina que nasceu com uma natureza diferenciada, com um bom coração, essa pessoa pode dizer, ou poderia dizer com justiça: eu não preciso de um Salvador, eu tenho um bom coração. Se uma pessoa pudesse dizer que tem um saldo positivo, ela poderia dispensar o Salvador. E preste atenção, a justiça própria ela se assenta nesses dois pilares. Na falsa ideia de que nós nascemos com um coração bom e no juízo equivocado de que nós temos um saldo positivo, quando comparamos as nossas boas obras com os nossos pecados.
Mas a Bíblia diz, isso na verdade é chocante para todo homem que ouve pela primeira vez isso. Olha, você não nasceu com um bom coração. Você já nasceu com o seu coração corrompido, todas as suas potências e faculdades foram manchadas pela queda. Isso dá um susto na pessoa. E ainda você vai completar dizendo para essa pessoa que se Deus passasse a régua na vida dela para fazer a contabilidade, fazendo um balanço entre pecados e boas obras, o saldo dessa pessoa seria astronomicamente negativo, você vai matar o camarada. Ele pode ter um infarto. Mas você não pode se furtar de dizer isso. Essas são as verdadeiras cores do Evangelho. Se alguém não for levado à convicção dos seus próprios pecados, não fará sentido você oferecer para essa pessoa um Salvador. Ela vai dizer, eu não preciso. Você tem que apresentar a condição humana com as suas cores mais fortes, com os seus contornos mais definidos, da melhor maneira que você puder fazê-lo. Mas tem uma terceira coisa. Você não precisa apenas dizer, olha, essas são as perfeições divinas. Olha, isso aqui é como você é, esse aqui é o seu retrato. Você precisa dizer qual é o método que Deus usa para salvar os pecadores, levando-os das trevas para a sua maravilhosa luz. Você deve apresentar uma proposta de solução para essa equação aparentemente insolúvel. Se você tem diante dos seus olhos um Deus infinitamente santo, infinitamente justo, infinitamente bom, e do outro lado você tem um pecador com o coração corrompido e com uma dívida astronômica, não existe a possibilidade de salvar o pecador diante de um Deus assim. Mas ele nos faz uma proposta através de Jesus Cristo. Com a sua vida impecável, ele nos oferece o manto de justiça que nós precisamos para entrar no céu. E com a sua morte na cruz, ele se apresenta diante de nós como o nosso substituto. Aquilo que você não pode pagar, ele pagou. As vestes que você não pode conseguir, por mais que você se esforce ao máximo, ele já viveu de forma impecável para lhe conceder essas vestes. Essa é a proposta. Essa é a solução. Esse é o remédio. Essa é a única maneira de você resolver essa equação entre o Deus infinitamente santo, justo e bom e o pecador miseravelmente corrompido e com um saldo astronomicamente negativo. A proposta que nós encontramos em Cristo Jesus deve ser um convite sério, consistente, pessoal aos ouvintes. Muitas vezes, os alunos lá no instituto me perguntavam o seguinte: professor, quando o senhor prega, o senhor faz apelo? E eu sempre respondia para eles o seguinte: olha, é o que eu mais faço. A minha pregação é um apelo do começo ao fim. Tem que ser. O elemento da persuasão tem que estar na sua maneira de apresentar o Evangelho. Como é que você vai apresentar o Evangelho onde as suas emoções não estarão envolvidas? Onde a apresentação daquilo que você diz ser mais precioso para você não mexe com você? Impossível. Você já viu alguma vez alguém apaixonado, sei lá por que time, falar sem que fique animado? Eu nunca vi. Numa final de campeonato,
os torcedores no estádio ficarem apáticos. Pelo contrário, eles são inflamados por alguma coisa que os está consumindo. O desejo de ver o time campeão. Ora, se na esfera ordinária isso acontece, na esfera extraordinária da salvação isso deveria ser mais evidente ainda. Nós não podemos persuadir as pessoas para que abracem o Evangelho sem apresentar para elas a razão da nossa fé. Por que nós queremos que as pessoas abracem a fé? Ou se tornem discípulos de Cristo? Nós desejamos que essas pessoas façam isso, não para que elas mudem de religião, não para que a gente possa preencher as estatísticas, não por algum outro interesse, senão em que elas possam participar dos maiores privilégios que alguém pode usufruir, enquanto aqui neste mundo. Irmãos, a vida sem Cristo é uma vida miserável. Por mais que as aparências não nos transmitam isso. A vida sem Cristo é uma vida miserável, portanto precisamos apresentar as razões da nossa fé para que as pessoas possam abraçar o Evangelho. Não simplesmente por um impulso, né? A fé genuína não é um salto no escuro. É uma reflexão inteligente que considera fatos objetivos relacionados com a obra da salvação. E por último, nós devemos conservar serenidade e ter muita clareza em relação à resposta que nós vamos obter dos nossos ouvintes. Na apresentação do Evangelho se dá um fato significativo. Preste atenção nisso. Os homens sempre tomam uma decisão quando ouvem o Evangelho. Muitos dizem o seguinte: eu vou permanecer indiferente, porque eu não quero dizer nem sim, mas também não quero dizer não. E muita gente imagina existir uma espécie de neutralidade. Pois eu lamento informar, se porventura alguém que pensa aqui assim, que não existe essa possibilidade. Todos aqueles que ouvem o Evangelho e não tomam nenhuma decisão por preferirem ficar neutros, já tomaram a sua decisão. E sabe qual é a decisão? É contra Cristo. Porque o próprio Mestre deixou bem claro que quem comigo não ajunta, espalha. Quem comigo não ajunta, espalha. Ou você está ajuntando, ou você está espalhando. Não tem ninguém olhando quem está ajuntando e quem está espalhando. Só existem dois grupos. Significa dizer o seguinte: que quando alguém se submete a ouvir o Evangelho, essa pessoa ou responde positivamente e é salva, ou ela responde negativamente e vai se perder por toda a eternidade. Eu quero terminar com uma história. Certa vez eu visitei um homem que era um grande empresário. E eu fiquei assustado quando eu entrei na sala dele. A sua mesa de trabalho estava cheia de folhetos. Me assustei com aquilo, porque ele havia sido criado na igreja. Mas ele estava miseravelmente afastado da fé e vivendo de forma tão deprimente, tão terrível. Mas uma coisa você podia ver
na vida daquele senhor. Ele tinha um compromisso, um interesse. Ele se sentia de alguma forma responsabilizado por defender a religião que ele professava com todas as pessoas. Ele não tinha nenhum compromisso, ele não frequentava nenhuma igreja. Mas a mesa dele estava cheia de folhetos. E por que ele tinha aquela mesa cheia de folhetos? Por uma razão muito simples. Todas as pessoas que entravam na sua sala eram evangelizadas por ele. Ele entregava e falava do evangelho para os subordinados dele, para os visitantes, para todas as pessoas que porventura chegavam ali naquela empresa. Irmãos, é possível que alguém que não esteja comprometido com viver o evangelho possa ser um notável evangelista. É possível. Por alguma razão que eu não vou aqui nem declinar as possibilidades. Mas presta atenção. Alguém que verdadeiramente foi salvo não pode deixar de estar comprometido com a proclamação do evangelho para os pecadores. Alguém que não é salvo pode até fazer isso. São as excepcionalidades. Mas aqueles que são verdadeiros crentes, esses não podem se furtar da responsabilidade de apresentar o evangelho para aqueles que ainda estão nas trevas. Então essa é a sua responsabilidade, é a minha responsabilidade também. Deus eterno, nós queremos te dar graças pelo teu plano maravilhoso de salvação. Quando o Senhor nos viu na perdição, na escuridão, nas trevas, sem a menor possibilidade de ter a nossa comunhão restaurada com o Senhor, através de pessoas, meios, das operações misteriosas do teu Espírito Santo, nós fomos alcançados para a salvação. E desde que o Senhor processou este milagre em nós, nós passamos a amar aquilo que o Senhor ama e passamos a aborrecer aquilo que o Senhor aborrece. Muito obrigado pelo tempo que já temos andado nos teus caminhos, por todas as manifestações imensuráveis da tua graça, nos guardando, nos livrando, nos orientando, fazendo por nós aquilo que nós mesmos não seríamos capazes de realizar. Mas queremos nesta noite, Senhor, pedir a tua misericórdia para aqueles que ainda não podem dar testemunho de que foram alcançados pelo teu poder. Nós não somos melhores do que eles. Pensamos nos nossos parentes, conhecidos, vizinhos, amigos de trabalho, colegas de colégio, de faculdade. E pedimos que o Senhor, da mesma maneira como o Senhor nos alcançou, pedimos a tua misericórdia para que sejam alcançados também. Ajuda-nos para que sejamos testemunhas dignas do teu nome, possamos soltar a nossa língua e falar daquilo que nós professamos ser a bênção mais preciosa de que dispomos. Ajuda-nos a compartilhar isso de forma correta e possamos fazer isso com a tua bênção, a fim de que os nossos ouvintes, de alguma forma, possam ser impactados pela mensagem que nós nos dispusermos a entregar para eles. Abençoa, portanto, Senhor, a nossa tarefa de evangelizar pessoas, de compartilhar o maravilhoso evangelho da graça com aqueles que estão perdidos. E aqui nesta noite, se há alguém que ainda não pode dar testemunho de que foi alcançado pelo teu poder, que teu Espírito produza isso, fazendo com que essa pessoa passe da morte para a vida, das trevas para a luz,
a fim de fazer parte da tua família. E é no nome do Senhor Jesus que nós te oramos. Que a graça maravilhosa do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor indescritível do nosso eterno Pai, o poder, a comunhão, as consolações do Santo e Divino Espírito estejam sobre nós, irmãos, reunidos hoje à noite aqui na casa do Senhor. Não somente sobre nós, mas sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Não só no dia de hoje, que é o dia do Senhor, mas para todo sempre, até a volta gloriosa do Senhor Jesus. Diante do que dizemos, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém.